Shalom. Vamos entrar em um breve estudo com dois temas que são muito falados e vistos em nossos dias hoje. Unção e espírito. São elementos distintos, mas que estão correlacionados. Mas até que ponto o que é visto hoje e o que é falado hoje, o que é vivido hoje com relação a esses elementos, com relação a esses assuntos, está de acordo ou coerente com as Escrituras? Então, isso que pretendemos abordar nesse estudo. E quero deixar bem claro que você, de acordo com a orientação que está nas Escrituras, você é livre para examinar todas as coisas, para ver se de fato é assim mesmo. Então, o que eu tenho pensado muito nesses dias é a respeito da unção com óleo, para nós iniciarmos esse estudo. Há muitas coisas relacionadas à unção e principalmente ao óleo. Há vários tipos de unção que temos vistos hoje. Unção relacionada a animais, unção para se adquirir bens, algo como se fosse um poder sobrenatural ou um poder místico. Mas será que essas ações estão nas Escrituras? Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre para quem é unção, sobre a forma da unção, o que é unção, para quem é Ruach, o Espírito, qual é a função do Espírito, por que o Senhor dá o Espírito. E para dar início, então, vamos para a Torá, para vermos qual o mandamento que o Senhor deu a respeito da unção. Qual o princípio da unção? Nós vemos então em Êxodo 30, 22, 33, nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos de cinamomo odoroso à metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. E este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho será eliminado do povo. Então assim nos está escrito na Torá. Portanto, aqui nós temos um óleo especialmente preparado para a consagração e separação dos utensílios do tabernáculo, e também para separar homens da linhagem de Arão para oficiarem como sacerdotes perante o povo. Não se podia usar este óleo santo sobre estranhos e também não poderia ser reproduzido para outro fim. E outra coisa que podemos notar é que este óleo era exclusivo para separar homens para o sacerdócio. Então a primeira coisa que precisamos ter em mente é o fato de que a unção nada mais é um ato de separação ou consagração para um determinado serviço, para um fim específico, uma tarefa, uma ação específica. Nada mais que isso. Então havia também outras unções, nós vemos nas Escrituras, outras unções ou separações, mas provavelmente não com o mesmo óleo de Êxodo 30. Essas separações diziam respeito aos reis e aos profetas, ou seja, pessoas que o Eterno designava para estes serviços. E nós vemos relatos em 2 Samuel 2,4 e 1 Samuel 16,1, o relato da unção de Davi como rei por intermédio de Samuel. Nós vemos assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel 2,4. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então esses são relatos a respeito de Davi. Nós também temos outro relato a respeito de Jeú, ungido rei, e Eliseu, que foi ungido profeta por intermédio de Elias. Esse relato, esse episódio está em 1 Reis 19:16. Você pode acompanhar lá, está escrito assim:
A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Mas nesses relatos então que vimos, não há indícios de que seja o mesmo óleo usado por Moisés, porque aquele óleo era exclusivo para o trabalho de sacerdote. Então essas classes de pessoas eram ungidas, indicando separação para um ofício. E entendamos aqui que não tem nada a ver com a obtenção de um título, mas sim ações a serem efetuadas, a serem realizadas. Mas percebamos que não há relatos de que todos os profetas, ou seja, aqueles que falavam em nome do Senhor, do Tanar, no Antigo Testamento, tenham sido ungidos com algum tipo de óleo no âmbito físico, mas há uma narração de separação no âmbito espiritual, ou seja, houve alguma visão indicando essa separação. E é o que vemos com Jeremias, com a própria pessoa de Jeremias, em Jeremias 1, 4, 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E é interessante que essa palavra consagrado é Kadash, a mesma palavra usada para se referir ao sacerdote, que era ungido. E esse sacerdote era Kadash, ou seja, consagrado, separado. Portanto, Jeremias recebeu uma unção, a mesma separação, mas de uma outra maneira. Antes de continuarmos, creio que se faz importante que entendamos que a unção e o derramar da Ruach, ou seja, o Espírito, o sopro do Eterno, são elementos distintos. Em outras palavras, servem para situações diferentes. Só para nós contextualizarmos um pouco, Ruach é a palavra original, o que é traduzido em nossas Bíblias como Espírito, mas nada mais é do que sopro, sopro do Eterno. Bem, unção tem o sentido de separação e consagração para um determinado serviço, como nós já vimos. Espírito, a Ruach, tem o sentido de potencializar a ação a ser realizada. É poder que dinamiza a ação. E podemos ver que antes há uma separação para tal tarefa, e depois é concedido a Ruach para potencializar a ação desta tarefa. Mas isto nós veremos em uma outra ocasião, mais à frente nós veremos. Vejamos então um exemplo da ação da Ruach. É dado como um objetivo bem claro e bem específico, assim como nós vemos em Êxodo 31, 1 a 5, que nos fala do chamado de Bezalel. Ou seja, Bezalel foi separado para algo e depois recebeu o Espírito. Ou seja, antes ele recebeu a unção e depois o Espírito. Então nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então aqui Bezalel recebeu o Espírito para potencializar a ação dele quanto à obra do tabernáculo, trabalhos artísticos. Foi potencializada e dinamizada esta ação na vida dele. Ele foi separado para isso e recebeu o Espírito para dar o poder e habilidade para ele fazer esse trabalho. Nós temos também Yeshua, que foi separado e depois recebeu o Espírito. O Espírito veio porque foi separado antes. Então nos diz assim, em Isaías: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. A respeito deste verso, nós podemos notar que não haveria Ruach, o Espírito, se não houvesse a separação antes. Ele teve o Espírito porque foi ungido ou separado para um serviço. E mais à frente, então, traremos um pouco mais na questão da Ruach. Agora vamos voltar para a questão da unção. A unção é para um propósito. Todas as unções ou separações que vimos é para um propósito específico. Não vemos nada relacionado com adquirir algo, nem mesmo poder ou alguma manifestação no físico. Simplesmente, como percebemos, é um ato para separar alguém. E estes eram separados para quê?
O objetivo desta separação era para servir o povo e ser uma ligação entre o eterno e o povo. Este é o propósito base da unção e separação. E não há relatos de qualquer outro objetivo de unção. Nós temos, então, Yeshua, o Mashiach, o ungido. Yeshua é um ungido, que se move sob uma separação e oficia, como rei, profeta e sacerdote. Ele é a ligação completa entre o eterno e o seu povo, o mediador entre o eterno e os homens. Em 1 Timóteo 2,5 nós vemos isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Mashiach, Messias e Yeshua, homem. Mas não há relato que ele tenha sido ungido com algum óleo. E por quê? Bom, ele recebeu uma unção que veio do Pai, recebeu o Espírito como um poder dinamizador da unção. Em Atos 10:38 nos diz assim: como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o Eterno era com ele. Então ele recebeu uma unção, uma separação, mas o fato é que não foi com óleo, pois dentro da sociedade da época a qual ele estava inserido, ele não era considerado rei, profeta ou sacerdote que oficiava no templo, mas a unção veio do Eterno sobre ele. A questão dos discípulos. Bom, os discípulos de Yeshua também não receberam uma unção com óleo para a consagração. Não receberam o óleo santo da consagração, mas receberam uma unção, ou seja, foram separados. Assim nós vemos em 2 Coríntios 1:21. A respeito da unção para a enfermidade. Nós vemos em Tiago 5,14 que nos diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, Tiago relata essa ação que contém óleo concernente aos enfermos da consagração. Os anciãos deveriam ungir e orar. Bom, este óleo é o azeite de oliva e não um óleo de consagração, mas este azeite era usado para as lâmpadas, para ser derramado sobre as pessoas em ocasiões festivas e também tinha finalidades medicinais, segundo alguns estudiosos e historiadores. O que indica que Tiago está falando para se colocar o óleo de oliva sobre a ferida de uma forma medicinal e não de forma a obter uma cura milagrosa. Não que não possa ocorrer, com certeza pode, mas o que parece estar acontecendo aqui é uma recomendação médica. Não que não possa se usar o óleo para outras coisas, mas aqui tudo indica que seja uma recomendação médica. Então, os discípulos, quando estavam com Yeshua, também utilizaram azeite de oliva para a questão de enfermidades. Em Marcos 6,13 nos diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, só relembrando que o objetivo desse estudo é trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito dessas questões de unção e espírito. Entraremos agora no outro tema da Ruach HaKodesh, ou seja, o sopro do santo, ou mais popularmente, Espírito Santo. Tema este que está muito relacionado com o tema da unção que vimos até agora. Então vemos em vários relatos nas Escrituras que o Senhor promete o seu Espírito. Ele promete um derramado de sua Ruach, e como já temos o entendimento de que a Ruach dinamiza ou potencializa uma ação ou tarefa, e este sopro do Eterno só é concedido após uma unção, ou seja, após uma separação para um propósito específico, então creio que ficará mais fácil compreendermos esta questão sobre a Ruach do Senhor, ou ainda para quem é esta promessa e para que nos é dado o Espírito do Senhor. Pois bem, para alguns essas palavras soarão talvez um tanto quanto estranhas, mas aquele que tiver uma mente hebraica, dentro do contexto original das Escrituras, não estranhará, mas muito pelo contrário, eu creio que achará muito mais coerente com as Escrituras. Bom, vamos para um pensamento lógico. A Ruach, como sabemos, é o sopro do Eterno. E como sabemos também, este sopro, o fôlego, foi dado ao homem no jardim do Éden. Mas com a transgressão da lei, ou seja, com a desobediência ao mandamento do Senhor, do Eterno, a vida sai do homem e entra a condição de morte. Isto é, o homem perde o sopro de vida do Eterno. O fôlego se esvai de sua alma, entrando em uma posição de desobediência. E é o que nós vemos em Gênesis 2,7, que nos diz assim: então formou o Senhor Deus, o Eterno, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E em Gênesis 2,17 está escrito assim:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, temos a saída da vida, ou seja, morrerás, né, após a transgressão do mandamento. E desde este acontecimento o Senhor promete a sua vida novamente ao homem, ou seja, a sua ruach. E seguindo este pensamento lógico, podemos notar então que a ruach é para aqueles que estão em posição de obediência às instruções do Eterno. Pois se pela desobediência o sopro sai, logo pela obediência o sopro entra. E é o que vemos em Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, que Deus, o Eterno, outorgou aos que lhe obedecem. Então, resumindo, desobediência, sai a vida. Obediência, entra a vida. Desobediência, sai a Ruach. Obediência, entra a Ruach. Então, neste ponto agora que entraremos, seguimos falando um pouco mais sobre para quem é o Espírito. Então, podemos notar que o Senhor sempre se refere a Israel quando está falando sobre dar o seu Espírito. Ou seja, o contexto do derramar do seu Espírito está ligado à unção dada a Israel como nação sacerdotal. Lembremos que um dos propósitos para o qual se concedia a unção era para o cumprimento sacerdotal, ou seja, para se exercer um papel de representatividade. Israel assim foi colocada pelo Senhor como uma nação representativa, que representa o Eterno para as demais nações, que transmite a sua lei, revela o Messias e é luz para os povos, como assim está escrito. E em Atos, quando ocorre o derramar do Espírito, vemos que é o cumprimento da profecia de Joel 2, como o próprio Pedro cita durante esse acontecimento de Atos. Então, portanto, ali foi dada a potencialização para que os discípulos pudessem exercer uma função sacerdotal que já havia de antemão sido outorgada a Israel. E vemos que Yeshua se move debaixo desta unção e assim os seus discípulos também se movem debaixo dessa unção, porque estavam dentro do contexto de Israel e não fora de Israel. E agora seguimos então vendo alguns versos que nos mostram a mesma missão, que foi para Israel, Yeshua e os discípulos. Então, Isaías 49, 3, 6, nós vemos o seguinte a respeito da consagração, separação, unção e missão de Israel. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Agora veremos em Lucas 2, 29 e 31 a missão de Yeshua. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui é o episódio em que Simeão vai até o templo, está no templo e aguarda a revelação do Messias. E quando ele olha Yeshua, ele diz essas palavras reconhecendo que ele era o Messias. E agora em Atos 13:47, nós vemos a respeito dos discípulos. Porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então aqui Paulo está falando essas palavras a respeito deles, dos emissários de Yeshua. Então, portanto, não há uma tarefa diferente a ser realizada. A tarefa que Yeshua e seus discípulos executaram é a mesma dada a Israel, pois eles estavam em Israel e isto é algo muito claro, muito óbvio e muito simples. Toda a Escritura você vai ver isso. Então, resumindo, nós temos a unção como nação sacerdotal, luz para os povos, salvação para a terra. Essa foi uma separação feita a Israel, a qual Yeshua e os seus discípulos se moveram. Ok. Então vejamos agora
a seguir alguns versos que comprovam que Israel é o destinatário do Espírito do Senhor, da Ruach do Senhor. Então Ezequiel 36, 26 e Ezequiel 36, 27 nos diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 37, de 5 ao versículo 10, nos diz assim: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus eterno, Elohim: Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ezequiel 39, 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus o Eterno. Joel 2:28 e Joel 2:29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então esses versos que vemos estão totalmente ligados à comunidade de Israel. E a Ruach é concedida para quem está ligado a essa comunidade e a sua função, de acordo com Efésios 2. Pois este derramar do Espírito é para potencializar a ação dada a este povo como nação sacerdotal. E também, como nós já vimos, o Espírito é uma capacitação para se observar os mandamentos do Eterno, ou seja, a sua Torá, e assim poder haver vida, né, como nesses versos que vimos em Ezequiel. Talvez, né, alguém esteja se questionando: mas então, e eu não tenho espírito? Ou, se for desse jeito, quase ninguém tem o espírito? Bem, cada um ore ao Senhor a respeito dessas questões. Não cabe a eu dizer quem tem o espírito ou não. Só o Eterno conhece o interior do homem. Mas é algo que é certo, é que aquele que tem o Espírito evidencia que o tem. E como evidencia? Vivendo os mandamentos do Senhor e estando debaixo da mesma separação dada a Israel. E sinceramente, de acordo com as Escrituras, não há razão nenhuma do Senhor dar o seu Espírito, ou seu sopro, ou sua vida, se não for para cumprir estas ações. Mas cada um examine a si mesmo e ore ao Senhor a respeito disso. A minha função aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, se você tem ou se você não tem. Isso cabe ao Senhor te mostrar e você orar a respeito disso. Bom, o Espírito não é para simplesmente, né, babar, para cair no chão, para rolar, para rir ou para sentir um arrepio. É algo muito mais sério do que isso. É para se cumprir um propósito com habilidade e eficácia. É para isso. E há um episódio em Atos muito interessante sobre este assunto. Havia um homem chamado Cornélio, um centurião da corte italiana. E as escrituras dizem que era temente ao Deus de Israel, e um anjo lhe apareceu e mandou que ele chamasse Pedro. Então Pedro foi chamado e foi ter com Cornélio, e lhe expôs o contexto do Messias, o qual foi dado aos filhos de Israel. E também nos diz que Cornélio tinha bom testemunho da nação judaica, e isso me diz que ele provavelmente estava bem ligado com a Torá e os mandamentos do Deus de Israel, pelo simples fato de ele ter bom testemunho da nação judaica. Então assim nos diz em Atos 10, 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então Pedro começa o seu discurso conectando Cornélio com a missão ou a unção dada aos filhos de Israel. Nós vemos em Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus
enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, e este é o Senhor de todos. E quando Cornélio se conecta com esta unção, separação, ou em outras palavras, com a missão dos filhos de Israel, ele então recebe o Espírito, ou seja, desce sobre ele a Ruach do Eterno de Israel. Em Atos 10:44 está relatado assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então fica claro aqui que Cornélio se conectou com o contexto de missão e de unção, de separação dada a Israel. E para finalizar esta questão, eu gostaria de colocar aqui uma curiosidade muito linda da parte do Eterno. Pois a Ruach é o que é traduzido em nossas Bíblias como Espírito, é no hebraico nada mais, nada menos que sopro. Mas é interessante que esta mesma palavra também tem o sentido de cheirar, perfumar. E é como se o Senhor nos perfumasse, ou seja, Ele coloca em nós o perfume do seu Filho, o Messias, o Mashiach, o ungido. Então o seu Espírito em nós é o aroma de Cristo, do ungido. Isso é lindo, para mim é algo muito maravilhoso. Paulo, Shaul, nos fala algo muito parecido e creio que ele estava se referindo a este perfume que é o Espírito. Então vejamos em 2 Coríntios 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus. Então vejamos em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Graças, porém, a Deus que no Messias sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume do Messias, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então analisemos estas lindas palavras que Paulo fala, que creio ser coerente com a questão do Espírito ser o nosso perfume, o perfume do Messias, do Mashiach. Bom, recebemos o Espírito ou a Ruach através do Messias. No Messias manifestamos a fragrância do seu conhecimento. Observemos que o Messias nos traz a pessoa do ungido. E Cristo, se nós lemos esse 2 Coríntios 2, 14, 16, como Cristo, no grego, eu creio que se perde um pouco o sentido de Messias, do Mashiach, do ungido, como nós já vimos. E daquela unção que é feita como um perfume em Êxodo. Bom, então o Messias é untado com óleo. E lembremos que o óleo, era aromatizado. Ou seja, havia um perfume exclusivo. E então pensemos assim: nós recebemos o Espírito do Eterno por entrarmos debaixo da consagração, da unção, separação do Messias, do ungido. E este óleo escorre da cabeça de Yeshua, do Messias, sobre nós. E assim também ficamos com o seu perfume. Ou seja, o perfume da unção do ungido, do Mashiach. E há um outro estudo com o tema Consciência do Corpo do Messias, onde nós abordamos um pouco mais sobre esta unção que está sobre a cabeça, do ungido. Ou seja, é algo lógico. A unção que se fazia na orelha, na mão e no pé do sacerdote. Ou seja, os membros do corpo participam da mesma unção da cabeça, do Messias. Então, finalizando, desta forma, a Ruach em mim é o perfume do Messias. Agora, trazendo algumas considerações finais a respeito deste estudo, a questão aqui foi trazer um pouco mais de entendimento sobre a unção nas Escrituras e sua ligação com o Espírito, com a Ruach, pois sabemos que em nossos dias há um certo engano sobre isso. Então, há referência de unção nas Escrituras do Novo Testamento, na Brit Hadashah, mas não é feita da mesma forma do que no Tanar, no Antigo Testamento. Porém, a essência do que permanece. E a unção nada mais é do que uma separação ou consagração. Não é um poder místico, não é para se obter bens ou algo desse tipo. Não tem nada a ver com cair no chão ou estremecer, não tem nada a ver com perder os sentidos do corpo, e não há várias espécies de unções. Não há relatos de unção disso e unção daquilo. Então percebemos também através
breve comentário sobre unção e espírito, que o espírito é dado após uma unção, isto é, uma separação, e que esta separação está ligada com a casa de Israel. E talvez surjam alguns questionamentos a respeito da experiência que foi tida. Eu peço perdão, pois a intenção não é ofender ou deslegitimizar a sua vida com o Senhor, mas a experiência é o que menos conta aqui. Todas as religiões do mundo estão cheias de experiências reais e sobrenaturais incontestáveis para quem as teve, mas nem por isso estão coerentes com as Escrituras. E neste ponto precisamos ser como aqueles de Bereia, como está escrito em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E assim, então eu te convido a examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Mas a unção simplesmente é uma separação ou consagração. E o Espírito é para aqueles que estão comprometidos com o plano do Eterno. E este plano está ligado com a restauração de Israel. E há um outro estudo, quem tiver apostila pode ver, com o tema O Reino de Deus e a Restauração de Israel. Lá se pode ver um pouco mais a questão do plano do Eterno, que veio sendo falado e profetizado por meio dos seus profetas, daqueles que falaram em nome dele. E outro ponto que gostaria de colocar é que não vejo nada demais em se usar algum óleo para se fazer uma representação simbólica. A questão aqui não é ser dogmático, mas sim trazer a essência daquilo que hoje chamamos de unção. Trazer de um modo correto, que a utilização de uma maneira dentro das Escrituras. E outro fato é que aquele que foi separado, ungido ou consagrado pelo Eterno para um serviço específico de mediação entre o Senhor e o seu povo, certamente saberá que foi. Não há um só nas Escrituras que tenha sido separado e consagrado para um serviço específico e não soube disso. É algo incontestável e impossível passar despercebido. Então que o Eterno, o Senhor, continue te trazendo luz e entendimento a respeito dessas questões, e que eu creio que é algo muito importante para nós que somos seguidores de Yeshua, entendemos a questão dessa separação, a questão dessa unção, a questão da função da Ruach em mim, para que realmente eu possa me mover de uma maneira correta dentro de um plano do Eterno. Isso não é simplesmente para dizer o que é unção, o que é o Espírito. Isso faz parte de um plano. Isso é para que eu possa me mover de uma maneira coerente com aquilo que o Senhor está fazendo hoje quanto ao seu plano. Porque Ele me separa para algo. Mas para que é esse algo? Ele me dá o seu Espírito para potencializar e dinamizar esta tarefa. Me dá a habilidade para realizar algo. Então é algo muito importante para aqueles que estão inseridos dentro de um plano do Eterno. Então que o Senhor te abençoe com a sua ruach de sabedoria e de conhecimento, e te dê a habilidade para conhecer mais e saber mais dos seus propósitos. Shalom.